começar o nosso encontro de hoje, eu quero trazer uma reflexão. Vamos supor que seu filho esteja querendo aprender a dirigir. Ele quer agora ir para os lugares que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. E ele fala, mãe, pai, agora eu quero aprender a dirigir, eu vou para o mundo. Ok. Você vai falar assim, beleza, o que eu vou fazer primeiro, né? Se ele já estiver na idade de dirigir, vou colocar ele numa autoescola, ele vai receber as instruções, depois ele vai praticar, vai fazer a prova, né, prática, e depois ele vai poder dirigir. Vai poder de imediato sair dirigindo por aí, de qualquer jeito, sozinho, sem ninguém junto com ele? Não, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é, se seu filho está tirando a carta de motorista agora, você vai dar uma Ferrari para o seu filho? Claro que não. Você vai falar, filho, você vai começar num carro que você não se mate. Porque eu sei que se eu der uma Ferrari na mão de um adolescente de 18 anos, adulto já, mas com o cérebro de um adolescente, porque a gente termina de se desenvolver o cérebro, porque o cérebro termina de se desenvolver com 24 anos. Eu vou dar uma Ferrari para o meu filho? Não, porque eu sei que ele vai se matar. Fato, isso é óbvio. Ele vai acelerar até não poder mais, o risco dele morrer é grande. Ok, eu quero trazer agora este exemplo para o mundo da internet. Por que você sabe, por que você reflete e fala, cara, eu não vou dar uma Ferrari quando meu filho estiver tirando carta, acabou de tirar carta, eu vou dar uma Ferrari para ele. Por quê? Porque você sabe dos riscos, você sabe quais são os perigos que ele está correndo, você sabe que ele ainda não tem tanta prática para pegar um carro com tanta potência. Ou seja, você tem este conhecimento prévio, automaticamente você tem um determinado tipo de conduta com seu filho. E nem que ele implore e chore todos os dias e quebre a casa inteira e faça um escarcéu, você vai dar esse carro, porque você fala, cara, eu prefiro que você fique assim aqui dentro do que você se mate. Ok. Agora eu quero trazer este exemplo para o mundo da internet. Sabe por que você tem dificuldade de colocar limite, de colocar regra e de entender que ele precisa de uma instrução prévia para usar, para entrar nesse mundo ou neste submundo? Porque você não tem noção de quais são os perigos, do que pode acontecer ali dentro com seu filho. E aí isso faz com que você fique à mercê do que ele vai fazer ali. Poxa, não, ele vai entender, ele é bem entendido de tudo, ele vai dar conta de fazer o que ele tem que fazer ali e não vai fazer mau uso daquilo. E aí na hora que você ouve falar de uma série de coisas que acontecem, de crimes, enfim, aí você fala, não, isso daí, meu filho é esperto, meu filho é inteligente. Gente, todo mundo faz filho inteligente, tá? A questão é que, assim como quando a gente vai fazer qualquer coisa que é desconhecida, e que a gente precisa de uma certa perícia para estar ali, a gente precisa receber instrução. E foi isso que eu vim trazer para vocês aqui hoje, tá bom? Então é muito importante que vocês entendam que o adolescente, ele tá numa fase, imagina, de descoberta. Ele é super interessado em conhecer as coisas, em testar, ele é curioso pra caramba, ele vai querer entrar lá, e aí ele começa a ver coisas e entender que, poxa, tem coisas que existem ali naquele mundo que me trazem um certo prazer, uma certa recompensa, do tipo, se eu postar alguma coisa, se eu falar alguma coisa ali, as pessoas vão me trazer aprovação, vão me trazer uma certa dose de dopamina, né, que nossa, que legal que curtiram, nossa, que legal que falaram, bum, aquilo vai aumentando aumentando de forma irreal a minha autoestima, né? O meu ego, na verdade, porque ele não aumenta a minha autoestima, ele aumenta o meu ego. Então é importante que vocês tenham consciência sobre isso, sobre o que um adolescente usa numa internet, que é muito diferente do que é um adulto usando uma internet, tá? Bem importante isso. Então, deixa eu só tirar os comentários aqui do YouTube. Beleza. O que acontece? De antemão, antes da gente entrar no conteúdo, é o seguinte. Entenda que se antes do seu filho entrar nesse mundo da internet, ele não recebeu nenhuma instrução, vocês não fizeram nenhum tipo de acordo, eu já vou falar sobre isso daqui, tá? Não aconteceu nada sobre isso, entenda que vai acontecer, e isso vai acontecer, já estou avisando. Quando você quer fazer uma reforma em casa, quando você quer fazer uma obra em casa, gente, não tem a menor possibilidade de eu fazer uma obra para minha casa ficar
melhor, mais bonita, mais espaçosa, mais aconchegante, sem ter quebra-quebra. Não existe essa possibilidade. Então entenda que vai ter quebra-quebra em casa. Quando você começar a colocar os limites, a ele entender até esse limite da privacidade dele, aonde não é a privacidade dele, respeitar a quantidade de tempo para usar a internet, respeitar o que ele pode acessar por conta da idade dele, vai ter quebra-quebra. Então não acha que vai ser mundo de flores, não acha que vai ser assim, eu vou falar e meu filho vai colaborar e vai acontecer. Não, primeiro porque ele já está viciado, assim, não posso afirmar, mas 99% dos adolescentes não tem mais controle do tempo de uso de telas. Vamos combinar que nem nós adultos temos, então vamos trazer um certo olhar de compaixão para o adolescente que ainda tem essa parte do cérebro em desenvolvimento, ou seja, ele busca muito mais essa recompensa, ele busca muito mais essa aprovação, ele busca muito mais essa fonte de dopamina, hormônio da recompensa, tá bom? Então entenda sobre isso. O que acontece? Você vai precisar orientar o seu filho sobre todos, né? Cada dia surge um perigo novo. Mas sobre tudo que pode acontecer ali dentro daquele mundo. Porque para ele entender o que ele vai e o que ele não vai fazer, como ele vai e como ele não vai fazer, ele precisa entender. Você não vai mandar o seu filho lá pro Alasca sem blusa de frio, sem um cobertor térmico, você não vai mandar. Eu garanto que você não mandaria. Você estaria matando seu filho. Então você precisa dar instruções para ele para que ele vá de um jeito seguro para lá. Beleza. Quais são as instruções? Olha, o que pode acontecer primeiro, né? Quando a gente vê um determinado tipo de comportamento acontecendo com uma certa frequência, a gente começa a normalizar aquilo, tá? Então, primeiro, mas o meu filho... Primeiro entenda, seu filho realmente precisa de um celular? Ele realmente precisa de um computador? Precisa porque as coisas da escola acontecem lá dentro. Beleza, mas ele realmente precisa acessar uma rede social? Ele realmente precisa ter acesso ilimitado ao Google, onde se ele digitar qualquer palavra que ele quiser, vai aparecer vídeo, vai aparecer foto, vai aparecer tudo que você pode imaginar na frente dele? Não. Então, é a mesma coisa. Isso daqui, aqui dentro dessa garrafa tem água. Se eu não tivesse a garrafa, que são os limites para segurar essa água aqui dentro, essa água ia estar esparramada no chão. Eu preciso colocar os limites. Então, olha, você vai ter... O que acontece dentro da internet? Você não pode ficar se expondo. Por que a gente não pode se expor? Mas todo mundo faz isso, então tá todo mundo correndo perigos? De uma certa forma, sim. Principalmente quando a gente expõe... Toda hora eu coloco lá onde eu tô, como eu tô, onde eu estudo, onde é a minha casa, fazendo foto, fazendo vídeo, fazendo stories, fazendo um monte de coisa. O que acontece? Se alguém quiser me sequestrar, no dia seguinte tá ali. Isso é uma coisa. Outra coisa, vai ter rede social? Beleza? Como é que você vai gerenciar ou instruir o seu filho de que não é para ele aceitar qualquer pessoa ali? Só porque tá pedindo para seguir, segue. Sabe por quê? Porque quanto mais seguidores você tem, mais reconhecido você é, mais importante você é na sociedade. Então põe lá um monte de gente que não te segue. E deixa eles verem onde você tá, o que você tá fazendo, como você tá fazendo. Risco gigante de sequestro, risco gigante de roubo de identidade e alguém cometer um crime com isso. Primeiro que você precisa entender disso para poder passar para o seu filho. Beleza, aí vem a superexposição. O que a superexposição me traz? Gente, a partir do momento, eu sei, e de novo eu falo isso, eu sei que todo mundo faz dancinha, eu sei que todo mundo usa shortinho, que todo mundo usa topinho, que todo mundo usa e faz um monte de coisa, mas não é porque todo mundo faz que é um comportamento aceitável. No sentido de que, quando você começa a se expor, por que é que você está se expondo? Você está em busca de alguma coisa. Ninguém posta só por postar. Ninguém posta só. Tudo tem uma intenção. A roupa que você usa tem uma intenção por trás. O brinco que você usa tem uma intenção por trás. O relógio que você vai numa reunião tem uma intenção por trás. Você está querendo passar uma mensagem. Quando você é adolescente e você quer, de repente, buscar uma aprovação por conta até de uma questão de autoestima, gente, é matemático. Quanto menor a autoestima da pessoa, mais ela vai se expor, tá? Então, se seu filho se expõe muito, se a sua filha se expõe muito, começa a entender um pouquinho sobre isso.
O que essa hiperexposição de mim para com o mundo faz? Eu alimento uma indústria absurda e gigantesca de pedofilia, de pornografia, de uma série de coisas que você não tem noção nesse submundo da internet. E aí vão começar a usar as minhas fotos, os meus vídeos, sem eu nem ter ideia de que isso está acontecendo. E, de uma certa forma, alguém pode chegar e fazer Gente, vivemos na era da inteligência artificial. Alguém coloca o meu rosto num corpo nu e usa aquilo para fazer uma chantagem comigo assim. Eu não sei se vocês viram as fotos do Papa. Quem não viu, procura no Google, por favor. Entra no Google e procura lá. Fotos do Papa de inteligência artificial. Tem o Papa na rave, tem o Papa tocando de DJ, tem o Papa fazendo coisas inimagináveis. É o Papa que está fazendo aquilo? Óbvio que não. Aquilo é inteligência artificial. Só que daí o que acontece? Vão fazer isso com a foto do seu filho, da sua filha, aí vão pegar isso e vão falar, olha, se você não fizer isso que eu quero, eu vou mandar essa foto aqui para os seus pais. Acabou a vida do adolescente. Acabou a vida do adolescente. Então, quanto mais conteúdo ele produz nesse sentido, mais material a inteligência artificial tem para trabalhar diversas poses, diversas posturas, diversas reconstruções de corpos que parecem reais. E ela fala, cara, mas eu não fiz isso. Até você provar para os seus pais que você não fez isso, você já é surreal. Então ele está exposto a esse tipo de perigo na internet. Ele está exposto a uma pessoa pegar e falar, ou mandar uma nude. Ah, mas todo mundo manda nude. Peraí. Se você mandar uma nude para alguém e essa pessoa mandar para alguém, ou se alguém te filmar, gente, internet não é só o mundinho que ele vive dentro do quarto não, tá? Tava numa festa, fui numa festa, antes o que a gente fazia na festa ficava na festa. Ponto. Hoje, tudo vaza para o mundo inteiro. Então, vamos supor que eu bebi demais e fiz uma coisa que, enfim, vai acabar com a minha imagem. Alguém filmou aquilo, alguém mandou para alguém, eu mandei um nude para alguém. O que acontece? Essa pessoa vai começar a me chantagear. Ó, é o seguinte, se você não fizer isso que eu quero, eu vou mandar isso daqui para os seus pais. Aí, mais do que isso, eu já falei disso numa outra live que a gente fez. Eles estão usando esses materiais para fazer estupro virtual. O que é o estupro virtual? É quando eu pego esses materiais e eu falo assim, ó, é o seguinte, você agora vai dançar na frente da câmera para essas pessoas. Gente, isso é um negócio. Isso é um negócio. Você vai dançar agora na frente da câmera do seu computador, na sala do Discord, pra tal. E você vai fazer tudo que eu mandar. Porque se você não fizer, eu vou lá e vou falar com seus pais e você vai se ferrar. Você imagina se você é adolescente e você fala, nunca na vida, nunca os meus pais poderiam saber disso que eu tô fazendo, eu vou fazer o que essa pessoa tá pedindo. Aí você fala assim, ah, mas o meu filho não faria. Sabe quando que ele não faria? Se vocês já tivessem tido esse tipo de conversa antes. Filho, filha, se você cair nessa cilada, isso daqui é uma possível cilada da internet. Ela existe. Se você cair, me chama. É a mesma coisa que você fala, cara, seu filho foi pra festa. Ele não bebe, mas vamos supor que ficaram lá pressionando, ele cedeu, bebeu, chapou, caiu, desmaiou. Filho, se isso acontecer, me liga. Porque eu sei, só que você orienta o seu filho, entendeu? Olha, se isso acontecer, me liga, porque eu vou te buscar, conte comigo. Eu tenho que ser a primeira pessoa que vai saber disso. Só que se ele nunca tiver tido essa conversa com você antes, o que vai acontecer? Pelo amor de Deus, meu pai e minha mãe descobrirem, eu tô ferrado, eu não vou fazer isso. Eu prefiro ficar na mão do chantagista do que falar com os meus pais, tá? Cyberbullying. Ah, mas Amanda, cyberbullying, sim. Quando eu coloco uma foto na rede social e as pessoas vêm e descem a lenha, aquilo começa a me afetar tanto, aí tem adolescente que apaga. As fotos que tem bastante curtida, bastante comentário legal, ele deixa. As que não tem, ele tira e aquilo começa a afetar a autoestima dele. Jogos, isso também acontece dentro de jogos, tá bom? Porque a galera tá jogando online ali, aí o que acontece? Um começa a xingar o outro, aí começa e faz, né? Aí começa bullying. Ele tá dentro... Gente, isso acontece em tantas esferas, assim, é dentro de chat, é dentro de videogame, é em publicação que você faz nas suas redes sociais. Tem várias formas de rolar o bullying, o cyberbullying, né? Que é o bullying digital. Ele acontece pelas plataformas. E aí começa a se espalhar para tudo que é lugar. Um vai mandando pro outro, aí tem na hora que você vê, tá o mundo inteiro te zoando com isso. Eu não sei se vocês lembram,
daquele caso que era de uma cantora, o filho de uma cantora super famosa, que ele colocou uma foto na internet beijando um menino, mas ele não era homossexual. Ele colocou uma foto beijando um menino porque ele queria mais likes e mais seguidores. Olha isso, olha que maluquice. E daí a galera começou a cair em cima dele, falando um monte, mandando um monte de mensagem de ódio, de não sei o que, tá. Cara, ele não aguentou a bronca e ele tirou a própria vida. O nosso cérebro, só para vocês entenderem o quanto isso é perigoso, porque talvez você não tenha essa noção, porque você não sabe como funciona a mente humana. Muitos de vocês não sabem, não é que você não sabe. Mas o que acontece? Imagina, sabe quando tem uma sobrecarga na sua casa de energia, sobrecarga elétrica e cai o disjuntor da casa? Aquilo foi uma sobrecarga tão grande, tão grande, tão grande que caiu o disjuntor. Porque senão explodia a casa, queimava todos os eletrônicos, tá bom. Quando acontecem algumas coisas, principalmente no cérebro do adolescente que está em desenvolvimento, a sobrecarga às vezes é tão grande, tão grande, tão grande que cai o disjuntor. Ele simplesmente não sabe, ele não tem noção do que ele está fazendo. Então a dor é tão grande, tão grande, tão grande que o objetivo dele não é tirar a vida, é tirar a dor. E a única coisa que ele vai pensar em fazer naquele momento é isso. Por quê? Porque não se trouxe diálogo, porque não se conversou sobre isso antes, porque não se conversou... Cara, abram este espaço. É muito importante que esse espaço seja aberto para conversar sobre todas essas coisas, tá bom? Uma outra coisa que acontece também, gente, tem muita coisa, tá? Vou falar essa e depois a gente conversa mais num outro momento. Que pode acontecer. É a publicidade direcionada. Ontem a gente começou um workshop com os adolescentes sobre planejamento de vida e inteligência financeira e tudo mais. E aí os adolescentes estavam assim, olha que maluquice isso. Vários, tá? Não foi um, dois, vários. Cara, você não tem... Eles falando no chat pra gente, você não tem noção do tanto de dinheiro que eu já torrei em jogo. Se eu tivesse investido esse dinheiro, eu estaria com a Ferrari hoje. E o outro falando assim, olha isso. Todo o dinheiro que eu ganhava... sempre a avó dele que dava dinheiro pra ele. Toda vez que minha avó dava dinheiro pra mim, ela dava dinheiro de aniversário, dinheiro de dia das crianças, dinheiro... Porque o adolescente cresce, mas ele continua recebendo coisa da avó, né? Todos os dinheiros que ele ganhava, sabe o que ele fazia? Ele usava em aposta online, esse 188bet, enfim, esses negócios de aposta de futebol. Ele falou, cara, eu torrei todo o meu dinheiro no negócio de aposta de futebol. Torrei! Por quê? Porque, gente, essas publicidades que são super direcionadas, principalmente pro adolescente, ele não tem a menor noção do que ele tá fazendo. Ah, ele vai querer torrar o dinheiro dos pais com skin, com não sei o que, com não sei o que lá, com não sei o que lá, com aposta online. Ele vai tendo comportamento compulsivo de compra. Toda hora ele quer comprar alguma coisa, quer comprar alguma coisa, quer comprar alguma coisa. Por quê? Porque a internet está o tempo todo despejando informação na fonte, direto na fonte. Então, antigamente, só para vocês entenderem, por que a publicidade ela tem tantos impactos, né? Então, quando você vai fazer um plano de mídia, por exemplo, de uma empresa, você fala, cara, não adianta eu dar um tiro e nunca mais ser visto. Você tem que ter frequência. Quando você anda na rua e vê coisa do McDonald's em tudo que é esquina, aquilo começa a te provocar certos tipos de sentimentos. E você quer, de repente, consumir aquilo. Se você começa a ver Coca-Cola em tudo que é lugar, toda hora, o tempo todo, você vai querer consumir aquilo. Agora, imagine ele que está na internet o dia inteiro ser impactado por tudo que é tipo de propaganda, tudo que é tipo de publicidade. É muito injusto. Então, ele precisa saber disso, para que ele controle até os impulsos dele, para que ele não caia nessas pegadinhas que acontecem. E acontecem, tá bom? Então, instrução. Isso que eu falei pra vocês aqui não é nem um terço de tudo que acontece nesse mundo paralelo. É um mundo paralelo, literalmente, que se chama internet. E que seu filho está exposto a riscos. Então, imagina que essa instrução é como se fosse o passo 1. Tipo, quando ele foi fazer eu quero tirar a carta de motorista. Beleza, então você tem que fazer o cursinho lá do CFC para tirar a carteira de motorista. Você não pode tirar a carteira sem isso. Por que eu não posso simplesmente sair dirigindo? Quando eu aprendo a dirigir, eu já não posso sair dirigindo, porque eu preciso receber instrução. Eu preciso saber o que significa aquela placa, eu preciso saber o que significa negócio de mão dupla, de não sei o quê. Eu preciso dessa instrução prévia. Isso aqui é básico para eu começar a usar a internet. Ou se eu já estou na internet e eu quero continuar lá, porque pode ser, eu aprendi a dirigir com 16 anos, com 13 anos eu já dirigia, não importa. Com 18 você teve que fazer o cursinho para poder dirigir e ter habilitação.
Não importa, tem que ter a instrução. Beleza, rolou a instrução, conversou com ele sobre tudo isso e mais bilhões de outras coisas que você ainda precisa conversar sobre este mundo paralelo. Beleza, acordos. Seguinte, você tem um computador, você tem um celular, mas a quantidade de horas que você pode usar é essa aqui. Os tipos de conteúdos que você pode acessar são estes daqui. E aí aqui tem um monte de aplicativo que vocês podem usar para controlar, para bloquear, para tudo. Ah, mas meu filho odeia. Óbvio que ele odeia. Eu também odiava ter que ir pro CFC, fazer 350 aulas de direção para poder. Odiava. Se eu pudesse, eu pulava essa parte, mas não dá para pular, entende? Porque você pode achar que seu filho tem uma super consciência, ele continua sendo um adolescente. Curioso, impulsivo, sem tanto raciocínio crítico. Lembra que essa parte do cérebro está em desenvolvimento. Então, não adianta você... Não é porque você vai tratar ele como um adulto que ele vai raciocinar como um adulto. Ele pode ter mais maturidade? Lógico que pode. Como que eu tenho maturidade? Maturidade é diferente do meu desenvolvimento cerebral. Eu posso ser um jovem super maduro, de pensar de forma diferente dos outros, porque a maturidade ela vem pela responsabilidade. Quanto mais responsabilidade eu tenho, mais maduro eu fico. Por que você era muito mais maduro do que o seu filho é hoje na idade dele? Porque você teve que sair para trabalhar, teve que cuidar de irmão, teve que cuidar da sua casa. Tinha um monte de responsabilidade na sua época que o seu filho não tem hoje. Então você era possivelmente muito mais maduro do que ele. Mas os seus comportamentos eram muito semelhantes. Presta atenção. Você pode refletir que na sua adolescência você tomava algumas atitudes e você fala, cara, como é que eu fazia isso? Eu nunca, imagina, se minha mãe descobrisse quem eu era de verdade, ela nunca me aceitaria. É a mesma coisa, não muda, tá? Então coloque os acordos, ele precisa de limites, senão a água que tem aqui espalha, tá? Então, imagina que ele precisa disso daqui. Precisa dos limites, ele precisa das regras, ele precisa... Ah, mas ele não coopera, ele não cumpre com os acordos que a gente faz. Tá bom, mas qual é a consequência? Entende? Punição é uma coisa, consequência é outra. Punição é assim, você não vai mais... Só porque você não ficou 3 horas hoje, amanhã você não vai na festa. Não, isso daí é punição. Outra coisa é consequência. Se você for pego dirigindo sem a carteira de habilitação, você vai ter o carro caçado, você vai ter o carro apreendido. Ué, quando você saiu de casa, você já sabia, já tinha as instruções, já tinha os acordos, já tinham as consequências, já tinha tudo, eu já sabia. Eu vou reclamar que meu carro vai ser apreendido porque eu tô sem carta? Vou reclamar, óbvio que eu vou reclamar. Vou tentar negociar, mas é um fato. O acordo estava ali. Então, isso aqui diminui muito o atrito, o estresse. Olha, a gente tem esse acordo, a gente tem essas consequências. Quais são as consequências? Vocês vão definir juntos, enfim. E depois vai para a parte prática. A parte prática é, vai lá, usa, você tem os acordos, você tem os limites, a gente tem aqui tudo certinho, você vai praticar. Só que se eu perceber, isso tem que ser avisado antes, tá? Aqui entra a questão da privacidade. De tempos em tempos, eu vou sim entrar no seu celular pra ver, tá bom? O que é invasão de privacidade? Quando do nada eu resolvo pegar o celular dele e pum! Do nada, sem ele nem saber. Agora, se eu já tive esse acordo antes, filho, de tempos em tempos eu vou pegar o seu celular pra dar uma olhada, tá? De tempos em tempos, eu vou passar na festa pra ver se tá tudo certo, beleza? Ok. Gente, sabe qual é o nome disso? Amor. Tá? Porque se você solta o seu filho simplesmente acha que ele vai ter todos os comportamentos mais adequados do mundo porque a sua educação foi incrível, desculpa, ele é um adolescente. Tá? Ele tá na busca do risco, ele tá se conhecendo, ele tá descobrindo. Então, filho, de tempos em tempos, pegarei o seu celular, tá bom? Tá bom. Comecei a perceber comportamento estranho no meu filho. Estranho é fora do habitual. Ele era assim, agora ele tá assado. Eu preciso, sim, ir no celular e ver o que tá acontecendo. Porque muito provavelmente tem alguma coisa acontecendo ali e ele não vai chegar pra te falar, muito provavelmente. A não ser que vocês tivessem uma baita... Aproveitem isso aqui pra ter uma baita conversa, uma baita abertura pra diálogo sobre todos esses assuntos. Pra que, se acontecer, ele não fique
com medo de chegar e te falar. Ele consiga explanar, ele consiga falar, olha, putz, mãe, enviei uma foto e estão enviando essa foto pra todo mundo, agora eu me ferrei. O que eu faço? Eu mudo de cidade, de país, eu cancelo a minha identidade, eu mudo, sei lá o que eu faço, entende? Porque é desesperador na mente de uma pessoa isso. Então tá bom. Ele vai pra parte prática. Ainda assim, é supervisionada, hein? Aqui, supervisionada. O que é essa supervisão? É um certo limite, mas sabendo que de tempos em tempos você vai ali e vai checar. Tem que checar. Até porque ele é um adolescente. Ah, mas meu filho tem 18 anos. Enquanto ele estiver debaixo do seu teto, você estiver sendo mãe, é a mesma coisa. Se seu filho de 18, 19 anos chegar caindo de bêbado em casa, você fala, ah, não, tem 19 anos, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Filho é filho para a vida. Vai chegar uma hora que você vai entrar menos, mas até no momento que você sente que ele ainda tá... Eu gosto de usar esse exemplo. Sabe quando o filho tá apoiando nos móveis para aprender a andar? Enquanto ele ainda tá apoiando nos móveis, ele vai precisar da sua ajuda. Adolescência é fase de interdependência, não de dependência total, tá? De independência total. Beleza, teve a parte prática. De tempos em tempos a gente tem que fazer uma reciclagem. A gente tem que sentar para conversar. Eu tenho que sentar e mostrar casos que eu vi. Por quê? Porque senão ele simplesmente acha que, ah, beleza, agora eu sei, agora eu vou. Pum. Só que quando você vai ficando mais velho, quando você perde a carteira, sabe quando você começa a fazer um monte de... acumular um monte de ponto que passou no farol vermelho e tal, não sei o que, tá. Bom, vamos lá, agora você vai ter que passar por uma reciclagem, porque isso é... Não tô cumprindo o acordo, não tô cumprindo... Peraí, então vamos passar pela reciclagem? Porque isso daqui é sinônimo de que você não tá entendendo muito bem as regras da sociedade. E no caso, a sociedade é dentro da sua casa. Tem esse tipo de conversa com o seu filho. Então, até que ponto privacidade e internet... Existe privacidade quando o assunto é internet na adolescência? Depois de tudo isso daqui, se seu filho passou por todas essas etapas, todo esse processo, ele vai poder ter privacidade, ele tem direito de ter privacidade. Mas ele tem que saber que essa privacidade, ela vai ser supervisionada, entende? Não é que você está invadindo a privacidade dele, você está fazendo a parte da supervisão. Mesmo quando você vai para a parte prática do CFC, de novo voltando ao exemplo do exemplo do carro, ah, fui lá, fiz a escolinha. Aí a gente teve um acordo, entrei no carro, olha, é o seguinte, a aula é só a volta no quarteirão, tá bom? Essa é a aula, beleza? Acordos. Aí eu cheguei na parte prática, tá bom, agora eu vou. Eu vou sem um instrutor? Não, eu vou com um instrutor. Beleza, peguei prática, consegui, vou fazer a prova, vou passar. Beleza, vou precisar de pouca supervisão, mas ainda vou precisar de uma certa supervisão até que eu consiga largar de fato, entende? Conversem sobre isso, tragam todas essas instruções e saibam que o que é muito importante você perceber, como que eu sei se o meu filho é mais vulnerável ou menos vulnerável dentro desse mundo da internet, né? Como que eu sei se ele tá mais propenso a cair nessas ciladas ou menos propenso a cair nessas ciladas? Eu vou falar pra vocês uma coisa que a gente conversa toda a imersão com os adolescentes. A gente faz imersão uma vez por mês. Toda vez que a gente faz a imersão com os adolescentes, de uma semana, na terça-feira é o dia que a gente fala sobre autoestima e autoconfiança. E aí os adolescentes falam assim, não, minha autoestima tá top, tá em cima, não tenho nada com a minha autoestima. Eu sou super seguro, eu tô de boa. Aí eu falo, presta atenção nisso daqui, eu vou falar alguns itens da lista. Eu vou falar alguns itens da lista para vocês perceberem se o filho de vocês está blindado de uma certa forma disso daqui, de cair nessas armadilhas ou não, tá bom? E isso tem muito a ver com autoestima e autoconfiança. Quanto mais autoestima, quanto mais autoconfiança eu tenho, menos vulnerável eu fico, menos menos fantoche eu viro na mão das pessoas e na mão da internet, tá? Então, se eu sou um adolescente que eu me comparo o tempo todo com os outros, o tempo inteiro, mas fulano eu não sou. Mas ciclano, ele é bom em vôlei, eu não sou bom em vôlei, eu devia ser bom em vôlei também. Porque o tempo todo se comparando. Se ele se importa muito, se importar com o que os outros pensam é uma coisa. Se importar exageradamente com o que os outros pensam, a ponto de eu mudar os meus comportamentos, de eu não me permitir vivenciar certas coisas da minha vida. Do tipo, eu quero cortar o meu cabelo. Não, mas eu não vou cortar porque o que os outros vão pensar? Gente, isso daí também é presa fácil, autoestima baixa, tá? Se critica o tempo inteiro, porque eu sou burro, porque eu sou feio, porque eu não sirvo pra nada, porque
porque eu não se critica o tempo todo. Não sabe dizer não, tem muita dificuldade de dizer não. Então, o adolescente que você percebe que alguém pede alguma roupa emprestada para o seu filho ou para sua filha, ele vai e empresta. Mas empresta porque não sabe dizer não porque ele de fato quer emprestar. Ele não quer emprestar, mas ele fala assim, se eu não emprestar, a pessoa vai parar de gostar de mim. É isso que passa na cabeça deles e é isso que eles falam pra gente na imersão. É que se eu não fizer isso, as pessoas vão parar de gostar de mim. E todo mundo tem que gostar de mim. Todo mundo. Porque se eu desagradar alguém... Não, mas peraí. Quem é que gosta de todo mundo? Nem você gosta de todo mundo. Então eles não têm muita consciência sobre isso. Quando ele acha que... Quando ele é bonzinho demais. Ele vai fazer trabalho em grupo, ele faz o trabalho pra todo mundo. Ele é o que sempre tá lá fazendo, ajudando, não sei o quê. Por que eu sou bonzinho demais? Bonzinho. Sabe aquele filho bem bonzinho? Isso vale pro filho bonzinho também. Porque ele quer agradar. Porque ele tem muita dificuldade de lidar com a rejeição. Então, ao invés de eu pegar e falar assim, não, você não gosta de mim porque eu sou assim, beleza. Não. Ele tem dificuldade de repente, lidar com aquela rejeição. Autoestima, tá bom? Busca incessante por reconhecimento. Ou seja, quando eu fico me expondo tudo que eu faço na rede social. Eu posto onde eu vou, eu posto minha comida, eu posto meu corpo, eu posto a balada, eu posto não sei o que, papapá. Mas Amanda, todo mundo faz isso? Sim, tá todo mundo buscando por aprovação. Todo mundo buscando por reconhecimento. Todo mundo buscando aqueles 3 segundos de prazer que dá falar, nossa, quando eles comentam, nossa, que gata, gente, vamos ser racional, eu estou em busca de reconhecimento. Por que eu não tenho isso? Autoestima. Por que eu vou ficar postando coisa, querendo que as outras pessoas me falem outras coisas, se eu estiver muito bem obrigada comigo mesmo? Porque eu quero compartilhar as minhas fotos com as pessoas. Tá, pra quê? Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Lembra disso. A roupa que você veste, o brinco que você usa, o relógio, o tênis, tudo tem um porquê. Você está querendo comunicar alguma coisa, tá? E isso tudo é intencional. Tudo isso é intencional. Então entendam que para o seu filho ficar de fato blindado e conseguir, por mais que ele tenha instrução, por mais que ele tenha os acordos, por mais que ele tenha prática, para ele se blindar, autoestima e autoconfiança. Senão ele vai ser uma presa fácil para essa galera, tá? Para quem tiver... Deixa eu ver aqui os comentários. Para quem tem interesse em conhecer o workshop, que estão perguntando aqui, o workshop não é imersão, conversa com a gente, manda lá um direct para poder receber as coisas que a gente vai mandar. Tem a imersão online, tem a imersão presencial, que vai acontecer em outubro também em São Paulo, que é para municiar o adolescente de ferramentas para que ele se torne... para que ele tenha musculatura para seguir nisso, sabe? Autoestima, autoconfiança, saber dizer não, saber lidar com os dilemas que acontecem no dia a dia. A gente precisa saber disso, tá? Então, para quem tiver interesse, manda lá. Quem quiser receber o material que a gente tem com indicação de links desse conteúdo, manda pra gente inabalável. Escreve lá, inabalável, que a gente vai mandar para vocês tanto as coisas da imersão, quanto o PDF com as informações da imersão, tá bom? Tanto da online quanto da presencial. Deixa eu responder algumas dúvidas de vocês que estão aqui no WhatsApp. No Instagram. Fez sentido isso pra vocês, gente? Deixa eu encerrar aqui o YouTube.